Mas hoje eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos hoje usar essa carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos desenvolver aqui uma palavra. Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. 4. Filipenses 4, versículo 4. Muito conhecida aqui essa parte de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, foi uma carta muito conhecida, muito usada na igreja de Cristo. E eu quero trazer hoje uma reflexão. Nós vamos ler aqui, eu vou dar a introdução, depois nós vamos abrir outros versículos aqui dentro de Filipenses. Tá bem? Eu vou ler aqui na minha versão, mas vou ler na versão que possa estar na Bíblia de vocês. Na minha Bíblia está: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Existem versões que é alegrai-vos. Está regozijai-vos. Tem outras que é alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse versículo ele é poderoso demais. Essa carta de Paulo aos Filipenses é um compêndio maravilhoso que tem na Bíblia. E a gente usa essa parte para fazer uma pergunta para cada um de nós. Uma pergunta para nós refletirmos. É uma pergunta pessoal e é uma pergunta abstrata que cada um vai ter a sua resposta. Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa alegre? O que o teu coração responde para você? O que o teu coração diz para você quando você faz essa pergunta? Ela não é muito simples de ser respondida. Ela não é uma pergunta muito fácil da gente responder, porque a felicidade para cada um tem uma conotação, a alegria para cada um tem uma conotação. E a gente fica transitando entre o que é uma alegria que permanece e o que é uma alegria transitória. Uma coisa que veio muito na minha cabeça, que mostra a alegria que nós temos, é assim: as pessoas que relacionam com você, tua esposa, teu filho, teus funcionários, teus colegas de trabalho, eles te acham uma pessoa feliz? Aí a pergunta já toma outra conotação. Porque não é o que eu acho, é o que as pessoas que estão com você acham. Elas te acham uma pessoa feliz? Como que você pode quantificar isso? Qualificar isso? Porque para a gente falar da gente é uma coisa. Agora, quando outras pessoas testemunham, para a gente já é outra coisa. Em Provérbios 31 diz que os filhos falam: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Eles poderam ali, eles estão dizendo que a mamãe é feliz. Como que eles veem a mamãe? Como é que eles veem a felicidade da mamãe? Né? Será que nós temos como ser felizes hoje, com todos os problemas que nos cercam? Será que nós temos como poder ser feliz com problemas de corrupção, de desarranjos familiares, problemas interpessoais, tudo que acontece na nossa vida? Será que a gente pode ser feliz hoje? Será que isso consegue completar a nossa felicidade? O apóstolo Paulo, nessa carta, quando ele escreveu essa carta de Filipenses, ele estava numa situação muito complicada. Ele não estava num hotel de luxo em Roma quando ele escreveu isso. Ele estava numa prisão em Roma. Ele estava na antessala do sepultamento, com o pé na sepultura, na sala do martírio. Paulo, quando escreveu isso, ele estava num dos piores momentos que ele tinha tido. Paulo vem e pergunta para você:
que você tem? Você se alegra no Senhor? Você se regozija no Senhor? Mesmo passando por aquele momento. E aí eu vou dizer para vocês que nesse versículo nós encontramos alguns aspectos que são importantes para a gente fazer a nossa reflexão. Um dos primeiros aspectos é o seguinte: quando você lê, alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos, aqui nós estamos tendo uma ordenança. A alegria aqui para o cristão não é uma opção. A alegria aqui para o cristão é uma ordem. Paulo está dizendo o seguinte: você recebeu o Espírito Santo, você tem Deus, então alegrai-vos sempre no Senhor. E aí nós temos uma questão que Paulo fala o seguinte: quando a gente deve se alegrar no Senhor? O que Paulo fala aqui? Sempre. Aí nós temos um problema assim: como a alegria aqui não se relaciona a substantivo e sim ao verbo, e um verbo no imperativo, alegrai-vos, ele está dando uma ordenança aqui, nós também nos encontramos aqui numa situação ultra circunstancial. Quer dizer, é para alegrar sempre. Alegrar sempre é alegrar na hora que está bom, na hora que está ruim. É alegrar na hora que eu estou feliz e na hora que eu estou triste. A hora que as minhas contas estão pagas e a hora que minhas contas não estão pagas. A hora que meus filhos estão felizes e a hora que eles estão doentes. A hora que meu casamento vai bem e a hora que meu casamento vai mal. É alegrar sempre no Senhor. Né? Um outro aspecto aqui que a gente pode dizer é o seguinte: nem todos, hoje, quando você encontra os crentes nos templos, você percebe que nem todos os crentes hoje são felizes. E a nossa ordenança é nos alegrarmos. E você olha, às vezes eu venho aqui em culto, que eu passo perto de algum irmão, e parece que o irmão está apanhando para vir na igreja. Parece que ele está levando uma surra para vir na igreja. Não tem alegria. Às vezes eu encontro um irmão num serviço, um irmão em algum lugar, e você se depara com um irmão reclamando, com um irmão cabeça baixa, com um irmão, só falta ele fazer, como diz o Wellington brincando, só falta ele fazer o sinal da cruz e falar, cruz creve. É verdade, tem irmãos que eles não se alegram com nada. Tudo é motivo para problema. E Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, que é uma carta maravilhosa, uma carta que estrutura o cristão a entender que ele é uma nova pessoa, estrutura o cristão a entender o que vai dentro do coração dele. Paulo não estava, como eu disse para vocês, num lugar muito maravilhoso. E aí você pode perguntar assim para Paulo: Paulo, que coisas pode tirar a tua alegria? Aí Paulo vai dizer o seguinte: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de falador em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei febre em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, enfrentei naufrágio no caminho de Roma, fui picado por uma cobra na ilha de Malta e cheguei em Roma preso e algemado. E mesmo assim eu escrevi uma carta e disse o seguinte: mas eu quero que vocês saibam uma coisa, que as coisas que me aconteceram, tudo isso aqui, antes contribuíram para o progresso do Evangelho. E isso me deixa feliz. Paulo aqui não está com uma conta sem pagar, não. Paulo não está com um filho com febre. Paulo está numa masmorra, à beira do martírio e da morte. Jesus, quando estava à beira da morte, no Getsemane, ele suou sangue.
E mesmo assim ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. O cristão que tem o Espírito Santo dentro dele, gente, é o Espírito Santo. É Deus. É Deus dentro. Não é Deus do lado que nem andaram com Jesus os apóstolos. Nós estamos melhor que os apóstolos. É Deus dentro. É Deus morando dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo, Deus vivo, agindo dentro de cada um de nós, transformando de glória em glória a nossa vida, para que nós sejamos santos, como Jesus, semelhantes ao Filho de Deus, que desceu como homem, encarnou de verbo, o verbo encarnou como homem, como carne, e sofreu por nós, e deu a sua vida para nos salvar. E não só por isso, depois que foi embora, que cumpriu o projeto na cruz da salvação, nos deixou o Deus vivo, Espírito Santo, dentro de cada um de nós. E aí nós nos perguntamos: nós somos pessoas felizes? E aí agora eu quero fazer uma passagem por 4 partes de cada capítulo de Filipenses. Antes eu só queria dizer para vocês que Deus nos quer feliz. E Deus nos dá caminho para buscar a felicidade. Se você acompanhar Davi, uma história de Davi, em 1 Samuel 30, vocês vão ver que Davi chegou ali na cidade de Ziklag, e ele viu a cidade totalmente saqueada, totalmente destruída, totalmente acabada. E os amalequitas que entraram nessa cidade levaram crianças, levaram as mulheres, levaram todo mundo. Diz que Davi, quando chegou, chorou, se acabou, se angustiou completamente, ao ponto das pessoas quererem até pegar Davi. E diz que Davi, ao se recobrar, se ajoelhou e orou e perguntou: Deus, eu devo perseguir os amalequitas? Eu devo ir atrás deles? Que Deus virou para ele e falou assim: Davi, vai atrás deles. Vai atrás da tua alegria. Você vai trazer tudo que você perdeu de lá. Pode ir. E esse é o caminho que Deus nos dá. Mas existem fatos e coisas na nossa vida que vão tirando essa nossa alegria. Uma alegria que o cristão não pode abrir mão. Porque a maior alegria nós já conquistamos, que é o Espírito Santo morar dentro de nós, quando nós perseguimos, quando nós, por graça de Deus, obtivemos a salvação, pela confissão de fé em Jesus, nosso Salvador. E eu quero comentar com vocês algumas coisas que tiram a nossa alegria, algumas coisas que nos faz sair da plenitude dos propósitos de Deus para a nossa vida. Eu imagino na fundação do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, escrevendo a história de cada um aqui de nós. E eu imagino assim, que no nosso caminho, quando a gente se desvia dos propósitos de Deus, só tem uma forma de voltarmos aos propósitos dele na nossa vida: através do Espírito Santo, que Ele ora por nós, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por isso que nós precisamos buscar os dons espirituais, por isso que nós precisamos orar em línguas, pedir ao Espírito Santo, cada vez mais, que nós possamos orar em línguas, porque é através dessa oração, que o nosso inimigo não consegue entender e alcançar, é que o Espírito Santo intercede por nós. E sabe o que o Espírito Santo faz por nós, quando ele intercede? Nas coisas que nós não conhecemos, e quando a nossa vida não está de acordo com o propósito que Deus definiu na nossa vida, ele pede ao Pai: Pai, traz à luz o plano, teu propósito na vida desse Filho de Deus, desse nosso filho. Traz à luz.
Nessa hora o Espírito Santo fala com Deus, através de gemidos inexprimíveis, para trazer para a gente a luz do nosso conhecimento, a luz do nosso espírito, do nosso conhecimento, para que a gente possa andar nos propósitos de Deus. Nós vamos tratar aqui então desses ladrões da alegria, que podem cada vez mais nos tirar do caminho de Deus. E aí eu quero que vocês abram em Filipenses 1:12. Tá? Vamos tratar aqui, vamos pegar Filipenses 1:12. E vamos olhar aqui. Amém? Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aqui eu tive já uma pequena introdução no começo, onde eu já disse que Paulo, quando escreveu essa carta, não gozava não de melhores situações. Pelo contrário, ele estava numa situação que qualquer um de nós já teria apostatado da fé, sem querer julgar ninguém. Nós precisamos entender que a partir do momento que o Deus vivo está dentro de nós, nós temos que passar por todos os momentos e enfrentar todas as circunstâncias e entender que tudo que passarmos é para melhor aproveito do Evangelho, e que é para o melhor proveito nosso. Quando nós perdemos a alegria por causa das circunstâncias, elas acabam com a nossa felicidade. Porque problemas todo mundo passa. Todo mundo tem conta pendente às vezes, todo mundo passa por situações específicas financeiras, todo mundo briga com uma mulher às vezes em casa, todo mundo briga com amigos, todo mundo passa por problemas diversos, mas as circunstâncias, ela não pode ser maior do que o Deus que está dentro de nós. As circunstâncias, ela tem que servir para que nós entendamos a soberania de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos o livro de Jó, nós percebemos que as circunstâncias que Jó passou não foram nada agradáveis. Foram circunstâncias complicadas. Já pensou um dia você acorda e num dia só você perde tudo que você tem de dinheiro, toda a tua família, tudo, você perdeu tudo. E mesmo assim Jó não deixou as circunstâncias tirar a alegria dele. E essa parte, Paulo fala isso para nós, não passando nada tão menos diferente, mas tão menos sofrido que Jó. Paulo diz, não deixe a circunstância tirar a sua alegria. Então essa primeira característica que a gente vê que perde a nossa alegria é quando a gente se depara com problemas na vida. Falta de emprego, falta de receber salário, falta de ganhar o que a gente acha que a gente tem que ganhar. Amigos que destroem a gente às vezes, que fazem coisas que prejudicam a gente. Tudo isso são circunstâncias que a gente tem que aprender, que nós temos que não perder a alegria por causa delas. Tá bem? Agora eu queria que vocês abrissem aqui em Filipenses 2, capítulo 3 e capítulo 4. Versículo 3 e 4. Isso. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Que é outra coisa que eu vou citar para vocês, que roubam a nossa alegria. Filipenses 2, versículo 3 e versículo 4. 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que dificuldade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Aqui ele está dando um padrão para como nos relacionarmos com as pessoas e como as pessoas devem se relacionar conosco. Nós devemos ser humildes e considerar as pessoas superiores. E as pessoas aqui são outros caminhos que nos fazem perder a alegria. Relacionamentos interpessoais
constantemente que tiram a nossa alegria. É a briga em casa com a esposa, é uma atitude que o filho toma, se envolvendo às vezes com drogas, com coisas erradas, é a traição, é o divórcio, são tantas coisas que podem nos fazer, as pessoas podem fazer conosco, que nós podemos perder a alegria, né? E aqui eu digo o seguinte para vocês: só tem duas coisas no trato com as pessoas que Deus nos ensina, que pode fazer com que nós não percamos essa alegria em todos esses relacionamentos que nós temos, nos diversos níveis. A primeira coisa é o perdão. O crente que não perdoa, ele não pode ser feliz. Ele não consegue ser feliz. Ele dorme com o ofensor, ele acorda com o ofensor. É a mesma coisa de você tomar um veneno para o outro morrer. Quando você não perdoa, você se autoflagela. Você se desgasta. Como é que você vai ser feliz se você não consegue perdoar? Jesus fala que o crente que não perdoa, ele não pode adorar, ele não pode orar, ele não pode ofertar, e ele não pode ser perdoado. E perdoar não é ter amnésia. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é conviver com a outra pessoa, com o erro dela na sua vida, sem você sentir dor. Então é essencial que, para não perdermos a alegria na convivência com as pessoas, que nós possamos perdoá-las. Se o cristão não perdoar, o cristão não consegue ter alegria. Ele não vai poder regozijar, alegrar no Senhor. E a segunda situação que Cristo nos deixou de caminho bem claro, para que nós possamos ter um amor, uma relação pessoal, e a pessoa não nos tirar a alegria, é o amor. É amar ao próximo. Hoje eu estava sentado no escritório, eu, minha filha, um outro funcionário, que é da Assembleia de Deus Adinido, e o Bibi. Eu estava comentando com a minha filha, com eles lá, mas mais um recado para ela, sobre o amor. Se todos os cristãos, se todas as pessoas do mundo conseguir amar ao próximo como Jesus nos amou, meu irmão, nós não vamos nunca perder a alegria em Deus, perder a alegria em viver. Porque hoje a gente vive com Deus dentro da gente, respeitando a sua soberania. Nós nunca vamos perder a nossa alegria se nós conseguirmos amar o próximo como Jesus nos amou. E amar o próximo é amar os nossos inimigos, amar os nossos ofensores, amar a pessoa que conseguiu machucar a gente, amar a pessoa que traiu a gente. Amar aquela pessoa que não está pagando e você está faltando comida na sua casa e ele não está te dando dinheiro. Você fala: meu Deus, o que eu faço? O perdão e o amor são os dois remédios para que as vidas interpessoais, para que as pessoas possam não perder a alegria. E nós não podemos esquecer que nós também magoamos as pessoas, que nós também ferimos as pessoas, porque o Evangelho, em primeiro lugar, ele tem que servir para nós, principalmente quem ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, ele tem que entender que primeiro a palavra tem que ser para ele, para a vida dele, para que esse fruto do Espírito, que é a alegria, seja evidente em cada um de nós. Agora eu quero que vocês abram, para a gente pegar um outro usurpador de alegria aqui, em Filipenses 3, versículo 19. Vamos pegar um outro aqui, usurpador de alegria.
3,19 fala o seguinte. Paulo fala aqui o seguinte nessa carta: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Prestem bem atenção. Que só pensam nas coisas terrenas. E o terceiro maior roubador de alegria: primeiro são circunstâncias, segundo pessoas, e o terceiro maior ladrão de alegria que pode acontecer na nossa vida é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro e amor às coisas terrenas. É a ludibriação que Mamon traz até na vida dos cristãos dentro da igreja. Pessoas que viram escravas do dinheiro, das coisas materiais. Pessoas que não conseguem se desvencilhar do mundo globalizado, onde tudo engloba todo mundo, onde um problema lá nos Estados Unidos traz um problema no Brasil, onde uma quebradeira lá da China vai trazer uma quebradeira no Brasil, e aí as pessoas não dormem, não vivem em função de dinheiro, e aí o dinheiro faltou dentro de casa, aí a pessoa vai brigar com a mulher, aí a pessoa vai brigar com os filhos, aí a pessoa vai ficar destemperada porque a mulher foi lá e comprou 1 quilo a mais de não sei o que a mulher foi lá e comprou uma roupa que não devia comprar, que minha mulher foi lá no shopping e hoje comprou um óculos. E eu falei, meu Deus, nessa crise danada. E esse dia eu falei, repreendo em nome de Jesus. Falei, sai de mim, inimigo Mamon da minha vida. Sai de mim, vai lá e compra, mulher. Compra, porque eu tenho dinheiro para você comprar. Vai lá e compra. Claro que se eu não tivesse o dinheiro, eu não ia deixar ela comprar. Mas nós não podemos mais deixar com que o dinheiro destrua famílias como ele vem destruindo, com que o dinheiro mude as coisas como ele vem mudando. Jesus Cristo veio e falou para nós: junte riquezas onde? No Banco Itaú? No Banco do Brasil? Onde ele mandou nós juntar riqueza? No céu. No céu! Há 2000 anos Jesus vem falando, junta a riqueza no céu. Aí você pega a Bíblia, junta a riqueza no céu. E aí você vê um monte de irmão dentro da igreja, brigado, de cara virada com mulher aqui dentro, um gastou mais que podia gastar, o outro ficou nervoso, o outro ficou bravo. É claro que nós temos que viver repousados numa tranquilidade. Mas a tranquilidade está em Jesus, não está no dinheiro. Olha, eu tive um problema esse tempo atrás, na casa que eu morava. O proprietário e eu não acertamos no aluguel, e eu tinha gastado 50, 60 mil reais, não lembro na época, 70 mil, não lembro mais, para fazer um quiosque naquela casa. Na época que eu fiz o quiosque, ele falou assim para mim: não, eu não vou te ajudar a fazer, mas na hora de você sair, você pega e pode levar embora. Né? Falei, tudo bem, estava eu e o irmão Francis ainda junto, nesse dia. Quer dizer, eu tinha uma testemunha. Jesus é tão maravilhoso que ele deixa testemunha para a gente. Na hora de eu sair, não deu mais certo, eu pagava 3.300 de aluguel, eu queria 3.800, eu achei que não devia pagar 3.800, porque as coisas retroagiram, os aluguéis não estavam subindo, estavam baixando. Acabei saindo da casa. Ele virou para mim e falou assim para mim: ó, você me reforma a casa, pinta ela por dentro, você não vai poder tirar do teu quiosque não. Você fez, está aí, agora deixa aí. Falei, meu Deus, hein? Maravilha. E aí, na hora que eu fui sair da casa, passou um tempo, ele entrou com uma ação de despejo. Ele é milionário, viu, gente? Não precisava disso. Denúncia vazia o despejo, porque era um despejo que é uma ação que entra quando você não está devendo aluguel, porque eu nunca trazia aluguel. Entendeu? Aí, denúncia vazia. Aí o juiz não deu a liminar para ele. Mas nessa mesma ação, como ele entrou para discutir, eu falei assim: bom, então eu vou discutir a dívida. E vou discutir meu quiosque que está lá dentro. Eu sei que, para simplificar, no final da ação, o juiz me deu o ganho de causa e eu não precisava nem reformar a casa e podia tirar o quiosque lá de dentro. Para manter uma boa convivência, conversei com a pastora e tudo. Para manter uma boa convivência, eu falei assim: pastor, eu não vou querer esse dinheiro. Apesar que o juiz me deu o ganho de causa para não reformar a casa, eu sei que eu tenho que reformar. Eu sei, no meu coração eu sei, por dentro. Por
fora não, que é a ação do tempo. Mas por dentro eu tenho que pintar a casa. Mas poxa, eu tinha proposto já para ele no começo, ao invés de eu pintar a casa aqui dentro, eu vou deixar o quiosque aí, eu não quis. Aí Deus, tão maravilhoso que Deus me deu o quiosque, me deu o direito de não reformar a casa. Mas mesmo assim, meu coração, o Espírito Santo falou dentro de mim e falou assim, olha, eu não vou me ater a isso. Eu precisava de dinheiro, lógico, estava mudando, só para reformar a casa onde eu entrei depois, eu gastei quase 40 mil. Porque eu tive que adaptar ela para escritório para me morar. Mas eu sei que eu ganhei a ação. E aí todo mundo ficou sabendo dessa ação da nossa roda de amizade. Faz parte do grupo de serviço aqui da cidade que a gente participa. E aí todo mundo falava, meu Deus, que coisa. E aí um dia o irmão trouxe uma palavra para mim assim, que não era uma palavra nova, ele viu em outro lugar, mas uma palavra que mostra bem a situação desse milionário. Falou assim, Nazir, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Olha só que frase. A pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. E o dinheiro, Mamon, o espírito demoníaco do dinheiro, chamado Mamon, ele vem cegando centenas e centenas de anos os crentes. Séculos e séculos cegando os crentes, tentando ludibriar os crentes e tentando fazer os crentes acreditar que o dinheiro vai dar felicidade para eles, e não vai, porque são inúmeras as histórias de pessoas que querem conquistar algo material e depois que conquista aquela coisa maravilhosa, aquilo não está bom e ele vai atrás de outra coisa maior, e aí ele vai e conquista e aquilo não está bom, ele vai atrás de outra coisa maior. Seja uma moto, eu quero uma mobilete, pau, eu não quero, eu quero uma Bisa, eu quero uma moto, eu quero uma moto 400, eu quero uma moto 700, eu quero uma moto 1000, e vai indo, ou eu quero uma casa assim, depois eu quero uma casa lá, eu quero morar naquele bairro, eu quero morar naquele outro, eu quero fazer aquilo lá. E aquilo vem misturando a cabeça da gente, vem mudando, e a gente não percebe que o diabo vem tirando a nossa alegria. Que a alegria está em repousar a cabeça no travesseiro e entender que o Espírito Santo está aqui, oh meu Deus! O Jorge pegou um dia aqui para a gente, que o maior milagre que existe para nós hoje é nós termos a salvação. Gente, nós temos a salvação, não tem maior milagre que esse. Nós não precisamos de mais que isso. O resto, pessoas, circunstâncias e dinheiro, Deus falou que vai nos ser acrescentado com a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. O versículo 6 e 7, onde nós vamos abordar um dos últimos aqui, ladrões de ansiedade, que é ladrões da alegria, que é a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por quê? Por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus por quê? Oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, Shalom Adonai, que nós cantamos no fim de todo culto, que excede todo entendimento, porque só a soberania dele prevalece, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo de outra situação que acomete rico e pobre, mulher e homem, cristão e não cristão. Ansiedade, que é o outro ladrão de alegria. A ansiedade corrói toda a classe social. Nós não encontramos mais uma pessoa na nossa frente que nós não podemos identificar uma característica de ansiedade. E o que é pior, hoje a ansiedade começa nas nossas crianças. As nossas crianças vivem um mundo de ansiedade.
jogos de televisão, de certos desenhos animados, que mostram luta, que mostram combates, que ensinam as crianças a não se contentar com nada a não ser a vitória. E é o que é pior, alguns desenhos ensinam elas a passarem por cima das pessoas para conseguir aquela vitória. E hoje existem centenas e centenas e dezenas e milhares de crianças nos consultórios médicos clamando por alguma coisa que lhe dê paz. Crianças que não conseguem ter paz, porque não conseguem tirar de si a ansiedade que os pais, por relaxo, por falta de cuidado, por falta de zelo com os filhos, de ler a palavra de Deus e de realmente colocar eles no caminho do Senhor, ensinar a Bíblia para eles, ao invés de fazer isso, deixam eles no meio de desenhos que são disputas sanguinárias às vezes. Tem desenho que mostra enfiando uma espada e saindo sangue para todo lado. E os pais são culpados por uma onda de ansiedade que começa com as crianças hoje nos lares. E aí vão se tornar adultos de forma ansiosos, carecendo da graça do nosso Senhor, mas ansiosos. Você viu aquele campeonato de videogame lá de São Paulo lá? Então, 80 níveis para o vencedor. você pensou? O cara aí ganhou. E vamos fazer outro, vai ser 1 milhão e pouco lá, 1 milhão e não sei quantos mil. Gente, isso é artifício de Vamos fazer mamão. outro campeonato. É artifício de mamão. É artifícios de mamão que ludibriam, que nos ludibriam e que nos fazem sair da convivência com o Espírito Santo dentro de nós. Os frutos do Espírito começam a fugir, porque a gente começa a deixar da legalidade do mamão entrar. A riqueza é no céu. A riqueza não é na terra. Essa ansiedade que mistura, essa ansiedade que nos assola, nós temos que lutar contra isso em nome de Jesus. Nós não podemos ceder a ela. E eu queria dizer uma coisa com vocês. Quando você ora, a pessoa que ora e entrega as coisas na mão de Deus e fala que é dependente de Deus, porque o Evangelho nos faz ser dependente de Deus. Uma das coisas que me faz ter um argumento fortíssimo contra a maçonaria é isso. A maçonaria, como órgão filosófico, ensina você a ter uma autodependência. Você vai depender de si só, numa escala de evolução de nível. Numa escala de evolução onde você cada vez mais vai ficando autodependente. Que é o que eu acho que separa Cristo deles. Porque enquanto Cristo fala, seja dependente de mim, deposite a sua ansiedade nos meus pés, junte riqueza no céu, perdoe e ame o seu próximo, não se prenda às circunstâncias, porque o que eu tenho para você é muito maior. Enquanto Deus fala isso para nós, o que nós não podemos tirar da nossa mente é que se nós, na hora que nós orarmos, nós pedimos um monte de coisa, agradecemos tanto a Deus, se nós continuarmos ansiosos, irmãos, não é o Espírito Santo que está dentro da gente. Nós temos que rever isso. Que de glória em glória nós alcancemos a paz, eu entendo. Mas nós temos o conhecimento da palavra, nós temos que entregar nossa vida a Deus. Deus está falando isso para nós. O Espírito Santo começa a se entristecer quando nós não seguimos a ordem de Deus. E eu quero finalizar aqui para vocês o seguinte, dizendo o seguinte para vocês: a maior alegria do cristão é a salvação. O simples fato
de estarmos salvos em Cristo Jesus tem que ser motivo para as circunstâncias não nos abater, não tirar a nossa alegria. Tem que ser motivo para as pessoas não tirarem a nossa alegria. Tem que ser motivo para o dinheiro não tirar a nossa alegria. E tem que ser motivo para a ansiedade não tirar a nossa alegria. Porque nós, cristãos, e nós não podemos esquecer disso nunca, vivemos com a promessa, e a promessa não é minha, a promessa é de Deus, de que se entregarmos nossa vida a Jesus, como único e suficiente Salvador, amarmos os nossos irmãos, perdoando-os, nós vamos ter a vida eterna. Então, para nós cristãos, morrer é viver. Para todo mundo, não tem outra religião, não tem outra religião que morrer é viver. Só a nossa, só Cristo, só Deus único nos diz que morrer é viver. Então, irmãos, nós temos, finalizando, a obrigação de, com a palavra na mão, observando tudo que Paulo passou, principalmente quando ele escreveu essa carta para a igreja de Filipos, a situação que ele estava, à beira do martírio e da morte. Nós não temos o direito, como cristãos, de não sermos felizes. E eu quero, em nome de Jesus, olhar para a cara de todos vocês, todo dia, e ver um sorriso escaldante de Cristo Jesus, da presença do Espírito Santo na vida de vocês. E eu perguntar assim para vocês: irmãos, como é que você está? E vocês me responderem como o Jorge me responde: melhor do que eu mereço. Porque o Jorge fala isso para mim: como é que você está? Melhor do que eu mereço. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho Deus aqui. Espírito Santo não é coisinha não, gente. É a terceira pessoa da Trindade, é Deus vivo. Nada que Jesus fez foi sem o Espírito Santo agir. Toda vez que Jesus curou, toda vez que Jesus libertou, toda vez que Jesus fez milagre, toda vez que Jesus atuou ministerialmente, o Espírito Santo estava com ele, e hoje o Espírito Santo está conosco. Antes de ir embora, ele falou: é preciso que eu vá para que meu Pai mande outro ajudador. Olha que maravilha! Gente, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos. E hoje eu faço uma pergunta para vocês: vocês são pessoas felizes? Amém. Glória a Deus. Eu sou feliz em nome de Jesus, graças ao meu Salvador, graças à pessoa, a Deus que se fez, saiu da sua santidade, veio como um verbo encarnado, morreu por mim, suou sangue, carregou a cruz, foi humilhado, foi feito de tudo contra ele. Graças a ele eu sou feliz. A morte de Jesus não vai ser na minha vida uma coisa comum. Ela vai ser motivo de eu dar reverência a ele e a palavra dele entrar cada vez mais no meu coração, porque eu sou alegre, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus guiando a minha vida. Essa é a palavra que eu trago para vocês hoje, que Deus colocou no meu coração, que eu quero que mude a cabeça e a vida de vocês, que encontram no coração de vocês um solo fértil, e que ela fertilizada possa fazer com que vocês levem ela para outros irmãos, em qualquer lugar que a gente for, porque somos sal da terra e luz do mundo, porque temos Cristo Jesus como nosso Pai, e o Espírito Santo maravilhoso, Deus vivo, mostrando a cada dia para nós o caminho de Jesus. Amém? Amém.